Já na manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem veio aqui na delegacia conversar com o delegado que estava de plantão esse final de semana, o doutor Éder Viegas, sobre a situação do possível início de uma rebelião no presídio do Piratininga, que começou a partir das 14 horas e veio finalizar já por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira. E as informações de que 6 indivíduos foram presos, já que eles estavam aí com esse princípio dessa rebelião. A nossa equipe conversou com o delegado que traz detalhes como procedeu todas as investigações e como foi feito o desfecho desse motim que estava acontecendo lá no presídio do Piratininga neste último final de semana. Ontem a motivação da rebelião inicialmente foi porque os líderes da UPR, né, dentro da UPR da cadeia, eles souberam que dois internos estavam tendo relações sexuais homoafetivas, né? E de acordo com as informações, eles não aceitavam isso dentro da cadeia, né? Então a gente colheu ontem alguns depoimentos e verificamos que foi passado um catatal, uma espécie de catatal, que é uma carta que eles utilizam lá dentro da cadeia para poder comunicar entre as celas, dizendo que era justamente para poder os dois que estavam tendo essas relações sexuais saíssem da melhor forma, a expressão que eles utilizaram para a gente. Acontece que eles pediram ajuda aos agentes, aos policiais penais. Os policiais penais tentaram intervir e de uma hora para outra puxaram um deles para fora da cela, né, e começaram a atentar contra a vida de um deles, né, com uma barra de ferro, batendo na cabeça, inclusive no peito. E como não conseguiram se desvencilhar, puxaram o outro, conseguiram se desvencilhar. E quando eles se desvencilharam, as vítimas, elas correram para a grade do pavilhão para poder pedir ajuda à Polícia Penal. A Polícia Penal iniciou os procedimentos com armas não letais para poder afastar e tentar resguardar a vida deles, só que os líderes já tinham determinado que pegassem os colchões e fizessem como se fosse um escudo para poder imprensar, né, escudo contra as munições não letais e conseguir empurrar ambas as vítimas para a parede, né, contra a grade. Empurraram contra a grade, quebraram as bases das camas de concreto para poder empurrar e esmagar os dois contra a cela. Essa informação que nós tivemos também das vítimas, dos policiais penais, e tivemos também pela colheita dos depoimentos, né, do interrogatório de todos os 6 que foram presos ontem, justamente o que mais ou menos aconteceu. Alguns negaram, um outro até informou que realmente aconteceu. E quando aconteceu essa situação, quando eles estavam sendo empurrados, as vítimas estavam sendo empurradas e também esmagadas com os blocos de concreto, estavam perdendo o fôlego, né? Perdendo oxigênio, não estavam conseguindo respirar. E imediatamente a Polícia Penal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com o SAMU para poder fazer o atendimento das vítimas. O Corpo de Bombeiros teve que serrar a grade para poder retirar os dois, a grade que sai do pavilhão, e o SAMU fez o pronto atendimento. Eles foram trazidos aqui para a Delegacia Regional e eu os autuei em flagrante, por dupla tentativa de homicídio, por motivo torpe, né, justamente por uma questão relacionada à homofobia, também pelo crime de racismo, também pelo crime de motim causado no próprio presídio, no artigo 354 do Código Penal, e também por associação criminosa, no artigo 288, justamente porque eles se juntaram para poder efetuar a morte, né, atentar contra a vida das vítimas. Só não aconteceu essas mortes porque os agentes conseguiram retirá-los e conseguir fazer com que o SAMU pudesse ir lá e o Corpo de Bombeiros para poder socorrê-los. Mas foram autuados, representei pela preventiva de todos eles, dos 6, e eles estão à disposição agora da Justiça. Estamos aguardando a decisão
do juiz plantonista acerca dessa prisão preventiva de todos eles. Uns disseram que realmente havia essa informação de que eles estavam já por algumas vezes tendo relações sexuais dentro do banheiro, né, da cela. Já haviam dito para poder não fazer, mas eles continuaram. Essa foi a informação que nós tivemos, que eles disseram. E daquela forma eles não iriam aceitar. E como se tivesse uma ordem dentro do próprio presídio para poder fazer com que eles saíssem do pavilhão, uma vez que eles, de acordo com os líderes que estavam aqui, eles não aceitavam esse tipo de situação. Tinha, além das barras de ferro que eles utilizaram das grades, né, que eles quebraram das celas, eles também foram com os blocos de concreto das bases das camas, que eles empurraram, né, e estavam tentando esmagar tanto as duas vítimas, né, junto à grade, para poder simplesmente fazer com que elas não conseguissem respirar e morressem por asfixia. Delegado, além do caso de homofobia que eles questionaram, eles fizeram outras reivindicações? Não houve nenhuma reivindicação específica. A princípio iniciou-se dessa forma e eles começaram essa rebelião porque não conseguiram matar os dois internos. Entendi. Doutor, com relação aos dois internos, eu não sei se o senhor vai poder nos responder essa questão. Qual a situação deles nesse momento? A Secretaria de Administração Penitenciária já falou sobre a situação deles, já que ambos não podem ficar mais nessa unidade prisional? Na verdade, essa questão é junto à SEAP, né? Nós não tivemos nenhuma informação. O que competia a Polícia Civil era efetivamente autuar em flagrante, decretar a prisão em flagrante, vamos dizer assim, dos 6 indivíduos e pedir, na verdade, representar pela prisão preventiva. E depois acredito que a SEAP arcará com essa transferência, se forem transferidos ou não, e também resguardar a vida dos dois internos que foram agredidos ontem lá dentro da unidade prisional. Eu fiz questão de ouvi-los integralmente, desde o início do procedimento do auto de prisão em flagrante. Eles vão responder, como disse, por dupla tentativa de homicídio, um motivo torpe, né, por questões relacionadas a gênero, por racismo, por motim, pelo crime de motim, e pelo crime de associação criminosa, porque eles se juntaram, mais de 3 pessoas, para poder matar essas duas vítimas. Doutor, essa situação aí que se encontrou nesse final de semana, né, de ter crime de racismo, como é que a justiça e a própria presídio pode se tomar de conta com relação a essa opção sexual, já que eles não aceitaram isso, por isso foi o pivô de toda essa confusão? Essa é uma questão interna da administração penitenciária, eu não tenho condições de responder essa sua pergunta, Tony, mas digo a você o seguinte, que independentemente da questão da opção sexual, é necessário que haja realmente um respeito à opção sexual e à identidade de gênero de qualquer cidadão, inclusive pelo STF foi declarado que justamente esse crime é um crime de racismo, né, por questões equiparadas ao crime de racismo. Então, ou seja, tratado como crime de racismo, e nós sabemos que é um crime de homofobia. Né? Não, eles não confessaram que estava tendo esse relacionamento entre os dois. Um disse que respeitava a opção sexual do outro, que não teria nenhum problema, e os tratava com respeito dentro do presídio. Porém, os demais disseram que eles tinham, e já tinham visto, inclusive por mais de uma vez, dentro da própria cela, tendo relações sexuais. As vítimas não confirmaram. Um, sim, realmente disse que é homossexual, mas ele disse que não teve nenhuma relação com a outra vítima lá dentro, exatamente. A UPR tem em torno de 130 presos, né? A UPR toda ela tem em torno de 130 presos. Em relação a esse pavilhão, acredito que seja em torno de 70 presos aproximadamente. Qual o pavilhão, doutor? No pavilhão B. B. Entendi. A questão da transferência é basicamente com a SEAP, que é ela que administra as unidades prisionais aqui do Maranhão. Em relação a essa questão da UPR, em relação ao crime especificamente da UPR, ontem nós tivemos essas 6 conduções. Tivemos outras conduções aqui durante o plantão, que estou aqui de plantão desde quarta-feira à noite,
e tivemos várias conduções. Então nós precisávamos analisar e verificar realmente aqui. Doutor, sim. E a respeito do disparo de arma de fogo que aconteceu lá na ABB, foi conduzida a pessoa para a delegacia? Sim, a pessoa foi conduzida para a delegacia, foi arbitrada a fiança, a arma ela foi apreendida para perícia e posteriormente ao pagamento da fiança foi liberado. Delegado, que horas começou a rebelião e que hora foi controlada, foi encerrada a rebelião? Iniciou por volta das 2 horas da tarde. Nós comparecemos, eu compareci junto com a equipe plantonista ao presídio para poder verificar se havia algum óbito, algo nesse sentido. As informações de que havia um óbito, então nós tivemos que ir lá para poder fazer, se for o caso, o local de crime. Porém, como não tinha, nós retornamos para aguardar a ocorrência e finalizar a rebelião entre eles.